Olá! Nós aqui hoje vamos conversar com você sobre a terrinha. Vamos falar de Portugal! Nós quem? Nós, os Lúcios do além. Começamos aqui, né, com as grandes navegações. Não, mentira. Portugal já existia muito antes. Muitas navegações antes disso já aconteciam. Eu acho interessante quando nós nos preparamos para a viagem, né? Peraí, eu costumo... Uma coisa você não disse. Estamos fazendo o segundo programa de Roteiros Nerds. Para quem não ficou sabendo disso, são as nossas viagens em locais em comum. Não, nem comuns, mas... Portugal, é nosso jeito diferente, mas né? a gente procura os locais que muita gente não procura. Esse nosso jeito diferente. Roteiros Nerds, programa 2. Isso, para concluir a Europa por enquanto, né? A gente tem que viajar mais, hein, marido? Bom, eu também acho. Olha que desculpa boa, Quem disse? Eu não gente. disse assim, alguém tem que fazer um sacrifício tão grande quanto esse. Eu gosto muito disso. Então, vamos lá. Pensando em Portugal, assim, eu sempre pesquiso antes de viajar, né? Gosto de saber para onde é que eu vou, o que é que eu vou encontrar, quais são os lugares bacanas que tem e sair até do padrão habitual. Portugal foi uma surpresa, marido, logo no início, naquele guia enorme de viagens que a gente tem, né, de Portugal, reconhecer um pouco da história de Portugal. Assim, as pessoas falam o português como o europeu, como se fosse uma coisa absolutamente única. Imagina, nada gente, mais diferente. Nada mais impróprio e equivocado. Porque Portugal foi formado por tantos povos distintos, entendeu? Parece Okinawa. A cultura veio a Okinawa. Portugal foi invadido por tudo quanto é lugar. Toda os a romanos, parte árabe, os romanos, né? Aliás, os todas espanhóis, as áreas, pode escolher ali. Nossa, todas as áreas, o Porto, a região do norte, gente, teve celtas, teve... Nossa, muitos visitantes por ali, formando essa criatura que é o português, né? Porque a gente aprende na escola assim, nós somos a mistura e a soma do negro, do índio e do branco. Como se fosse uma coisa absolutamente estática. Gente... Olha só, tem que aprofundar um pouco esse conhecimento. Portugal é como visitar uma história de RPG, porque você está praticamente andando dentro de um castelo gigante. Por todo lugar você tem história transbordando exatamente. por tudo quanto é lugar. Exatamente. Você vai numa praça para comer alguma coisa, tem ali um prédio antigo, tem um antigo castelo. Você olha os castelos por tudo, você é cercado por eles. A Europa inteira, né, tem essa coisa dessa manutenção, né, histórica dos prédios, eu acho muito legal. A gente devia ter aprendido essa parte também, né, a gente Brasil. Mas vamos lá. Chegando em Lisboa, né, porta de entrada de Portugal, Lisboa, nós vimos coisas incríveis, mas fomos rapidamente encontrar um amigo muito querido, chamado José Luiz Nunes. Sim. Encontramos com ele lá na estátua de Fernando Pessoa. Né? O que é muito inspirador para quem é escritor, visitar a estátua de Fernando Pessoa e tirar um retrato ao lado do próprio. Ai, gente, é muito boa. Aquela estátua, é linda. Né? E todo mundo faz isso, tá? Todos os visitantes prepare-se para andar por um monte de ladeiras. Favor. Sobe e desce ladeira, sobe e desce ladeira. Se você não tiver com as pernas em ordem, arranja um jeito. Pois é. José Luiz Nunes é uma figura muito interessante, um amigo muito querido, que nós conhecemos. Aí vamos falar um pouquinho do além da imaginação, né? Lá de trás. Vamos falar um pouquinho dessa nossa história também, marido. José Luiz Nunes é escritor, cineasta, e lá em meados de 1990, nós, com o Além da Imaginação, fizemos o nosso primeiro concurso de contos de fantasia e ficção científica do Além da Imaginação. Sim. A gente queria fazer outros, paramos no primeiro, mas foi o máximo. Foi o primeiro e acabou sendo o único. Mas olha só, cheio de vitórias, porque foi numa era pré-internet, vamos sempre lembrar isso. Não existia nem fax naquela época, Lúcio. Eu fazia assessoria de imprensa. É verdade. Olha só, mandando a correspondência via correio com um mês de antecedência para poder chegar e sair uma notinha no toque jornal. xerox, toque Lembra fotocópia disso? Todo mundo mandando cópia dos contos para fazer Meu avaliação, julgamento. E nós tivemos vários contos de vários lugares. Niterói, Rio, São Paulo, Recife e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Né? Foram os lugares onde nós conseguimos
visibilidade nas mídias, a gente recebeu esse material. E José Luiz Nunes, de Niterói, teve o seu texto escolhido. Foi um dos premiados. Pois é. Nosso prêmio era a publicação. publicar os 10 contos. Isso aí. E aí tem uma história, gente, tem de contar. Eu tenho de contar. Eu tenho de contar porque estava chegando o RPG, né, os roleplay games. Nós tínhamos o Osmar da Mark Saraiva trazendo os RPGs solos. Lembra disso? Foi quem publicou o livro, a Mark Saraiva foi quem publicou o livro. E aí nós fizemos essa parceria. E a gente queria a capa preta do livro com o nome escrito bonito. Osmar, tem que ser com a capa preta. Tá bom, Lúcia. Osmar, lembra que a capa é toda preta. Tá bom, Lúcia. Aí tá. Chega no dia dele entregar o livro, ele chega e fala, tá aqui, ó, tá ali na caixa. Ai, quero ver aquela festa, né? E ele me entrega, gente, isto, olha só. Eu fiquei assim, ó, da cor do livro. Eu parei de respirar. Vantagem do editor que pode fazer uma pegadinha com a pessoa que encomendou o livro do concurso. Era branca a capa, eu quase morrendo. Aí eu abri e falei, não, é capa, mas não tem nada dentro, né? Não, tava tudo o ponto dentro. Aí ele viu que eu ia desmaiar, tem uma coisa, eu falei, não, Lúcia, calma, olha só. Tá aqui, ó. Não, e tinha... Tu calaste. Ainda tinha uma brincadeira nessa gente. história, né? Porque o título do livro, as pessoas falam, que diabo é isso? Tucalache. Ai, que Aí vai ser ótimo simples. isso. O primeiro sujeito que descobriu que é Tucalache lendo o livro e tinha a resposta em uma página perdida dentro do livro. Gente, muito bom. E um monte de gente escreveu para poder pegar e saber qual era a resposta. Tem mais uma coisa sobre Tucalache, mas vocês vão ver o vídeo até o final para poder saber de verdade o que significava a palavra Tucalache, ok? Valeu? Então tá. Vamos voltar para Lisboa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Saímos de Lisboa, voltamos ao Brasil. Na verdade, fizemos uma viagem no tempo e voltamos ao passado. Gente, mas é porque foi um encontro ótimo. José Luiz Nunes nos levou a conhecer o Centro Histórico de Lisboa. Vimos o local da Revolução dos Cravos, foi pois muito é, bom. ele foi muito querido, ele é um amorzinho mesmo. Eu não bebo, mas a gente parou lá para tomar uma cerveja, comer um bolinho de bacalhau. Bom demais. Bom, gente, bolinho de bacalhau em Portugal é outra coisa. É outra coisa, é outra história. Encontramos também com o Danilo, que foi nosso colega de coach, que também está morando em Portugal. Gente, muita gente boa em Portugal. E de novo, subimos ladeira, descemos ladeira, subimos ladeira, descemos ladeira, nos enfiamos nos locais onde tinha naqueles becos todos. Mas é muito bom. É muito bom. Aí nós fomos em Portugal, no Aquário de Lisboa. Essa é lindo. É um lugar fantástico. É roteiro nerd mesmo. Um aquário fantástico. É lindo. Com animais de tudo quanto é lugar do oceano. Super bem cuidado. Muito bem cuidado. Né? Lojinha no final, essa coisa bacana. E tinha uma baleia feita com plástico que eles tiraram do mar. Lembra? Acho que reciclaram o lixo do mar e fizeram uma baleia enorme no saguão de entrada. Isso mesmo. Acho que a gente tem essa foto, hein? Acho que a gente tem. Uma das melhores coisas que a gente conhece, na verdade, do patrimônio do mundo é você conhecer pessoas diferentes. Nós chegamos lá com o motorista de táxi e o motorista não queria deixar a gente sair do táxi. Porque a gente puxou conversa com ele, ele achou tão divertida a conversa que ele não queria ir embora, deu o endereço, falou, venha visitar, nós temos uma quinta, e aí... verdade. Aí ele perguntou, tá aqui o cartão da família. Menino, essa hospitalidade de Portugal, dele. se a gente pergunta de onde vem dos brasileiros ali, os portugueses é que nos deram essa parte. É verdade. O Aquário de Lisboa. Nós fomos a 3 museus, né? O Museu do Azulejo, o Museu das Marionetes e o Museu das Ciências. Todos incríveis. Quem está jogando azul, o jogo que nós falamos no programa anterior, o Museu do Azulejo é imperdível. Eu adorei o Museu do Azulejo. O Museu do Azulejo, lindo mesmo. Lindo. E tem um trecho também só com a parte mais... arqueológica mesmo, né? Não, tem da os reis de romana, Portugal, que pegou o período romano. É muito incrível isso. Essa coisa tem de ter uma história, de ter uma história tão antiga, né? Isso é muito legal, porque a gente não tem aqui, o Brasil é menino,
Entendeu? Na verdade, a gente até tem, mas as pessoas não dão tanto valor. Eu me lembro de uma experiência, para mim, tristíssima, né? Porque tinha um local aqui em Niterói, a casa inteira era revestida por azulejos Ah, eu lembro disso. holandeses, azulejos com craquelê holandês, de 1600, tinha data nos azulejos ali, e a pessoa foi fazer uma reforma na casa e meteu o malho e destruiu todos os azulejos. É impressionante. 1600? Será que era isso mesmo? Estava no azulejo, É 1600, mesmo? te digo até da 1617. É mesmo, Alguém Maria? construiu aquilo, revestiu com os azulejos que vieram da Holanda, muito triste. E a gente que já valoriza a questão arqueológica, né? Nesse arte, passeio nosso, nós verdade. fomos a alguns lugares, é maravilhoso. E as livrarias, né, marido? Aqui tem um pouco dos livros que nós compramos em Porto. Aliás, as livrarias, gente, a sensação de entrar na livraria em Lisboa, isso foi muito interessante para mim. Porque você entra na livraria, tem 500 mil livros com autores que a gente desconhece. 500 mil! Dá licença, Eu deve ser dou exagerada? 500 mil! Ah, 500 mil livros de autores que a gente desconhece aqui. Todos, a sua grande maioria pelo menos, portugueses e das colônias africanas, enfim. E do mundo mesmo, autores que não são Que publicados não no Brasil. são publicados no Brasil. Uma visita a Portugal, para que pessoas que são apaixonadas Gente! por livros como nós, você vai ficar encantado. A dona da livraria, por exemplo, o homem que ficava perto do nosso hotel, né? do nosso hotel lá, É verdade. ficou impressionada com a nossa sensação de maravilhamento só de olhar os livros nas prateleiras. Não, lá a gente comprou esse daqui. Eu tinha assistido o filme Do Rei Pasmado, O Rei Pasmado e a Rainha Lua. Não sei se Lua. as pessoas conhecem o filme, é um filme Isso. fantástico. E é o primeiro livro que estava na entrada do coisa, é exatamente Crônica do Rei Pasmado. Eu falei, gente, vocês têm o livro do filme. E aí nós encontramos coisas muito legais em todas as livrarias que nós entramos, e é claro que entramos em todas que nós vimos, né? Sem sombra de dúvidas. Portugal, Lisboa, foi um grande início para conhecer esses o museus, país. o Museu dos Azulejos, o Museu das Marionetes, que é um negócio muito absolutamente lindo também. fantástico. No Museu da Marionete tinham miniaturas de todos os cenários, as marionetes todas, como era feito aquilo. Dava para você, se a pessoa é apaixonada por cinema ou por teatro, ou mesmo pelo teatro de marionete, fica impressionado com aquilo. E eu acho mais interessante que todos os museus que nós fomos lá eram... Eles permitem que você fotografe. Não, não é isso. Eles têm atividades para o público infantil. Interativas, muito legal. Gente, tô com a produção aqui, olha, querendo acabar comigo, porque tem muito que falar. A gente achou, né, Lúcio, que ia dar pra falar num só, não deu não. Então, olha só, dá o like, porque vocês vão ver o resto semana que vem. Semana que vem, tá? Vai ter que partir no meio, não tem jeito. Portugal 1 virou 2. Eu sei. Não teve jeito, tá certo? Então, dá o like, curta, fale com os amigos, já sabe que a continuação desse tá semana que vem. Inclusive, ó, o que significa o que eu acho semana que vem. Uau! Ih, gostei, marido, que lindo. Tchau.